Hoje nós vamos falar sobre a nossa necessidade de renovação ou de avivamento espiritual. Você tem dificuldades para acordar cedo? Foi fácil levantar hoje, cedo, para estar aqui? Você tem esta dificuldade de talvez segunda-feira pela manhã, tem um irmão ali atrás que está fazendo assim, não, estou acordado desde as 3 da manhã, né, Bosco? 4 da manhã, ele acorda com as galinhas, mas também vai dormir com as galinhas. Então é bem mais fácil, né? Alguns irmãos dormem mais tarde e, portanto, tem essa dificuldade de levantar mais cedo. Minha filha Sofia, de 6 anos, não tem este problema, viu, Bosco? Eu acho que ela segue o seu caminho. Ela dorme muito bem, levanta cedo com a bateria totalmente carregada. Ela não tem aquele momento de acordar lentamente, ela acorda. E quando acorda já está na quinta a todo vapor. Mas eu notei que ao longo das férias ela teve algum problema com os horários. Ela relaxou, foi dormir mais tarde e, portanto, não conseguiu acordar tão cedo. E por isso, no último domingo, lá atrás, no culto das crianças, quando o professor perguntou, quem aqui tem um pedido de oração, ela não hesitou. Ela levantou a mão e disse, eu tenho um pedido de oração, e com um semblante de tristeza. O professor me relatou isso, né? Ela disse, por favor, ore por mim, porque amanhã começam as aulas e eu outra vez preciso acordar cedo. Eu não sei se você tem este problema, problema da segunda-feira, do levantar cedo para ir ao trabalho. O que eu sei, irmãos, é que todos nós temos o mesmo problema de despertar espiritualmente. Por vezes nos tornamos sonolentos, adormecidos. Vivemos estações de frieza, mediocridade espiritual e não conseguimos sair destas estações sozinhos. Nós pegamos no sono, esfriamos e ficamos por ali até que Deus faça algo por nós. Eu não sei se é assim que você se encontra hoje, mas eu sei que é assim que todo cristão se acha em algum ponto da sua caminhada. E do que precisamos quando estamos assim, sonolentos espiritualmente? Precisamos orar como Sofia e pedir a Deus uma renovação espiritual, ou como alguns gostam de chamar, precisamos viver um avivamento espiritual. E o que seria esta renovação? O que seria este avivamento espiritual? Dr. Russell Shedd, no seu livro Avivamento e Renovação, define renovação e avivamento da seguinte maneira: avivamento é aquela estranha e soberana obra de Deus, na qual Ele visita o seu povo, restaurando-o, reanimando-o e libertando-o para receber a plenitude de suas bênçãos. É o que queremos aqui também na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Nós queremos despertar, queremos viver um avivamento espiritual. E este avivamento genuíno, ele vem por meio ou através do Evangelho. Não é por força do homem, não é por novas dinâmicas de igreja, não é pelo que aconteceu ali ou acolá, é pelo que está diante de nós, e por vezes nós não nos apropriamos do que temos. Então é uma renovação espiritual. Mas como diz o título da nossa mensagem, e você pode acompanhar na segunda página do nosso boletim, é uma renovação pelo ou através do Evangelho. O Salmo de número 126 é o salmo que nós vamos usar apenas como texto base para a nossa reflexão. Vamos passear por outros textos, mas voltaremos ao texto do Salmo de número 126 ao final da mensagem. O salmo diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ou a Zion, como chamou Levi, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia:
O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, diz o povo de Israel, e por isso estamos alegres. Verso 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigado por esta manhã e por esse privilégio que o Senhor nos concede de dedicar este dia ao Senhor. Não que os outros não sejam teus, não que não dediquemos também os outros ao Senhor, mas por graça e para nos instruir didaticamente, o Senhor nos deu um dia que deveríamos guardar para o estudo da Tua Palavra, para a adoração do Teu nome, para o cuidado da nossa família, a fim de que todos os outros 6 dias fossem por este primeiro dia influenciados e abençoados. Te louvamos porque temos este dia, porque temos um lugar para congregar e porque estamos aqui com a Tua Palavra aberta para ser exposta e alcançar os nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por este púlpito e por esta igreja e por estes irmãos que aqui estão comigo. Dá que o Teu Evangelho seja hoje mais uma vez instrumento de renovação e de avivamento espiritual. E que ao término deste momento de culto, nós sejamos mais piedosos, mais crentes, e que tenhamos no coração mais amor por Tua Palavra, mais amor pela Tua causa missionária e mais amor, ó Deus, pelo Teu povo. Abra os olhos espirituais do nosso coração e nos permita enxergar o que o Senhor espera e quer promover entre nós nesta manhã. É assim que oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O que é o Salmo de número 126, irmãos? O Salmo de número 126 é um clamor por renovação. Provavelmente ele foi cantado pela primeira vez quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia. As pessoas viram as ruínas de Jerusalém, viram o templo destruído e cantaram este salmo, pedindo a Deus a restauração da adoração do povo de Deus. Não apenas a restauração de Israel como nação ou como estado político, mas a restauração da adoração do povo de Deus. E depois deste momento inicial, o Salmo de número 126 se tornou uma canção cantada no mínimo uma vez por ano, quando o ajuntamento das tribos se dava no templo em Jerusalém. Todos os anos, quando as tribos se reuniam para adorar o Senhor, eles lembravam este salmo, eles cantavam este salmo como uma oração por avivamento ou por renovação espiritual. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. É o que nós queremos viver aqui hoje também. Uma renovação espiritual do nosso coração. E como vamos buscar esta renovação? Como vamos trabalhar a mensagem desta manhã? Diferente do que fazemos comumente, não vamos expor um texto e depois aplicar um texto. Nós vamos trabalhar uma verdade espiritual, uma proposição bíblica, e vamos quebrá-la em partes. E a partir das partes, vamos nos voltar para alguns textos em busca de renovação. Vamos trabalhar a necessidade do nosso coração por renovação, porque precisamos de avivamento. Vamos trabalhar também a natureza do avivamento bíblico, ou a essência da renovação espiritual. E vamos trabalhar, por fim, os instrumentos de Deus para promover a renovação do nosso coração. E como devemos valorizar as igrejas que têm os instrumentos. E como podemos nos apropriar dos instrumentos nós mesmos para buscar uma renovação do nosso coração. Qual é a grande verdade? Que será repetida 3 vezes nas divisões da mensagem.
e que deve ocupar o nosso coração hoje e ao longo de toda a semana. Nós precisamos, carecemos. Nós precisamos viver uma renovação espiritual pelo ou através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos repetir esta verdade 3 vezes. E em cada oportunidade ou em cada divisão nós vamos destacar uma palavra importante, a fim de facilitar a nossa compreensão. Em primeiro lugar, vamos destacar o verbo da nossa sentença ou da nossa proposição. Primeira divisão nos diz assim: nós precisamos viver uma renovação espiritual através ou pelo Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta é por quê? Por que precisamos de uma renovação espiritual pelo Evangelho? Qual é a necessidade da renovação no nosso coração? Eu poderia oferecer várias respostas, mas a título de resumir um pouco o que temos hoje para falar, eu vou apresentar 2 respostas. Por que precisamos de renovação espiritual? Primeira resposta: nós precisamos de uma renovação espiritual porque o Evangelho pode ser esquecido no nosso coração. Eu e você precisamos viver uma renovação espiritual porque podemos esquecer o Evangelho de Jesus Cristo. Como assim esquecer o Evangelho de Jesus Cristo? Um estudioso dos avivamentos, chamado Richard Lovelace, eu acho que o nome dele é assim, ele, estudando os avivamentos das várias épocas da igreja, ele chegou a uma conclusão: o que eles têm em comum, sua necessidade. E ele colocou da seguinte maneira: embora os cristãos saibam intelectualmente que sua justificação, aceitação por Deus, é a base da santificação, comportamento moral do cristão, no dia a dia, ou na prática, eles se apoiam na santificação para receber a justificação. Eu vou tentar explicar, não melhor do que ele, mas com palavras diferentes. O que ele está dizendo é que nós falamos que conhecemos o Evangelho e que fomos aceitos pela graça de Deus e justiça de Cristo. Todo mundo aqui concorda com isso. Amém? Mas na prática, por vezes, nós vivemos para ser aceitos. Nós buscamos a santidade ou buscamos a obediência às regras e desafios do Evangelho porque queremos nos sentir aceitos. E quando isso acontece, o Evangelho foi esquecido. Na teoria nós dizemos: somos aceitos por Deus pela cruz de Cristo. Mas na prática, nós praticamos alguma santidade ou obediência para sermos aceitos por Deus. E quando isto acontece, irmãos, o Evangelho foi esquecido. E quando o Evangelho é esquecido, no mínimo 2 problemas nós podemos enfrentar ao longo da nossa vida cristã. O primeiro é a presunção. Se tudo vai bem, se você é um bom cristão, se você obedece bem às regras, se você cumpre bem o manual, talvez você tenha a sensação ao final do dia que você é aceito por Deus pelos seus próprios méritos. E, portanto, Deus lhe deve alguma coisa. Afinal de contas, você leu a Bíblia. Você orou, você jejuou, você não pecou ou cometeu grandes pecados hoje. Então, se você vai bem, se você esquece o Evangelho e vai bem, você vai se tornar um cristão orgulhoso, presunçoso. Mas se você vai mal, se você desobedece, e você desobedece, porque eu também desobedeço, e se você peca, se você falha, ao final do dia você estará inseguro.
terá medo de se aproximar de Deus, porque afinal das contas, é você quem compra o acesso à presença de Deus. Então é muito importante relembrar o Evangelho de Cristo diariamente. Se você acertar, é pela graça de Cristo que você acerta. E se você errar, é pela graça de Cristo que você é filho de Cristo, apesar dos seus erros. Muito facilmente nós podemos cair do Evangelho para a religiosidade. Então nós precisamos de renovação espiritual, porque o Evangelho pode ser esquecido no nosso coração. Por que precisamos de renovação espiritual? Uma segunda resposta, irmãos. Nós precisamos viver uma renovação espiritual pelo Evangelho, porque devemos desfrutar com o coração o que proclamamos com a boca. Nós precisamos desfrutar com o coração o que confessamos ter ou conhecer com a boca, e nem sempre nós o fazemos. E aqui eu estou pensando nos cristãos nominais, cristãos de confissão apenas, de tradição somente, e estou pensando em cristãos sonolentos, que desfrutaram o Evangelho no passado, mas hoje o Evangelho não tem o mesmo sabor no seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo de número 10, um verso que nós usamos bastante: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vocês conhecem este verso. E por vezes ele é usado de maneira errada, porque as pessoas olham muito para a primeira parte do verso. Exigem que alguém levante a mão e que faça uma simples oração, conhecida por oração do pecador. Porque dizem estas pessoas, você precisa confessar com a boca que Cristo agora é o seu Salvador. E elas garantem a quem fazem isso que as pessoas estão salvas. Mas elas não percebem que este confessar no Novo Testamento está ligado a perseguição e sofrimento. Não era simplesmente levantar a mão numa reunião de crentes. Era confessar Cristo diante das autoridades romanas. Era confessar Cristo diante da família judaica, que estava para me colocar para fora. Não é confessar aqui, é confessar lá. E elas não percebem também a segunda parte do verso. Não é apenas confessar com a boca. Paulo diz, confessar com a boca e crer em seu coração. Todos os comentários, ou quase todos os comentários do texto, concordam quanto ao significado deste texto. O que ele significa? Significa que não basta concordar apenas intelectualmente com o Evangelho. É preciso que também haja uma confiança pessoal, interna, espiritual. Ser cristão não é dizer que sou cristão, é viver como tal. E isso começa do lado de dentro. Nem todas as pessoas que confessam ser cristãos são cristãos genuínos. O profeta Jeremias, profetizando nos seus dias para os judeus, ele os exortou no capítulo de número 4, dizendo, circuncidem o coração de vocês. Do lado de fora, todos os homens de Israel eram circuncidados. Tinham a marca da aliança com Deus no corpo. Mas Jeremias estava dizendo do lado de dentro, muitos de vocês não são povo de Deus. Vocês confessam algo por mera tradição,
porque herdaram dos seus pais, mas isto não é uma realidade interna e espiritual. O mesmo diz Paulo aos Romanos, no capítulo 2 de sua carta. Alguns judeus estão do lado de dentro do povo de Deus, visivelmente falando, mas eles pertencem ao lado de fora, porque são circuncidados ou marcados na carne, no corpo, mas não são circuncidados no coração. Do que os cristãos nominais precisam, irmãos? De uma renovação espiritual pelo Evangelho. Eles precisam viver do lado de dentro o que confessam do lado de fora. Eles precisam da experiência bíblica do novo nascimento. Eles precisam seguir o conselho de Cristo no início do seu ministério. Ele convocou os judeus ao arrependimento e fé. Vocês dizem crer, provem pela vida que vocês de fato creem. A renovação espiritual promove a salvação de cristãos nominais. Por isso que pregamos o Evangelho semanalmente também. Mas a renovação espiritual também abençoa os cristãos genuínos. Porque por vezes, irmãos, não desfrutamos com o coração daquilo que professamos com a boca. Entramos nesse estado de frieza espiritual. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 3. Não precisa abrir, só me escute. Se você quiser anotar, tome nota. Mas apenas escute o que Paulo diz em oração sobre os seus irmãos cristãos genuínos. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Deus os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Com que propósito? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro também para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que assim vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que oração bela! Você poderia meditar nela ao longo da semana. Mas eu queria destacar duas notas importantes. Esses irmãos são crentes genuínos. E Paulo ora para que Cristo habite neles. Cristo já habita neles. Paulo ora para que eles conheçam a Deus por meio de Cristo. Eles já conhecem. Pelo que Paulo está pedindo, irmãos, que eles desfrutem do que creem. Que o Senhor lhes possibilite a experiência do saborear o que eles já receberam. Por vezes eu e você precisamos desta renovação. Não é de um novo evangelho, não é de uma nova religião, não é de uma nova unção, não é de um novo profeta, de uma nova mensagem. Nós precisamos do mesmo evangelho. Oremos então para que Cristo habite ricamente o nosso coração e que os nossos olhos se abram para contemplá-lo, desejá-lo e amá-lo com todo o nosso coração. E outra nota importante é que o apóstolo nos diz que quem nos ajuda neste trabalho de ter a habitação de Cristo no coração é o Espírito Santo. E isso está em pleno acordo com o que Jesus disse em João sobre o propósito ou a missão do Espírito. Muitas pessoas se confundem. Buscam os dons extraordinários do Espírito, as obras milagrosas do Espírito, mas poucos se importam com a missão do Espírito. Paulo nos diz aqui que o Espírito vai facilitar a beleza de Cristo. E em João, o próprio Jesus diz: o Espírito, quando
vier a vocês, ele vai falar do que recebeu de mim, e ele, portanto, vai me glorificar. O maior trabalho do Espírito Santo, e a oração que podemos fazer a Deus e pelo Espírito Santo, é pela facilitação da glória de Cristo. Você sabe quando o Espírito Santo está trabalhando no seu coração? Quando você começa a amar mais a Cristo e a sua obra, para a glória de Deus Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja no nosso meio e que Ele promova nos nossos corações o amor e o encantamento com a beleza e a glória de Cristo Jesus. Precisamos de renovo ou renovação espiritual, irmãos, porque facilmente esquecemos o Evangelho e porque por vezes não desfrutamos com o coração o que proclamamos ou confessamos com a boca. A mesma verdade espiritual, agora apontando numa outra direção, falaremos agora da essência da renovação. Segunda divisão, nós precisamos viver uma renovação espiritual. Mas não é qualquer renovação espiritual. É uma renovação espiritual que se dá através do Evangelho. Ao longo desta divisão, nós vamos responder a pergunta: de que forma o Evangelho nos renova? De que forma o Evangelho nos transforma e nos dá gozo espiritual ou avivamento espiritual na presença do Senhor? Antes de apontar as formas ou a forma de o Evangelho trabalhar em nossos corações, eu preciso fazer uma distinção entre irreligião, religião e Evangelho. Isso precisa ficar muito claro diante dos nossos olhos. O que é irreligião, irmãos? Irreligião é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, desprezando-o completamente. Tem muitas pessoas que vivem assim. Esquivam-se de Deus como Senhor e Salvador e o desprezam completamente. O que é religião? Religião é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, criando uma justiça moral e então apresentando-a a Deus como se Ele nos devesse algo, como se nós conquistássemos a sua salvação e as suas bênçãos. O Evangelho é diferente da irreligião, mas o Evangelho também é diferente da religião. O que é Evangelho? Evangelho é o que Deus fez em Cristo Jesus, nos oferecendo de graça perdão e justificação, a fim de nos receber em sua presença. É obra de Deus e é para a glória dele. E por que é importante enfatizar esta diferença? Primeiro, porque muitos que se dizem cristãos são apenas nominais, como eu coloquei. São muito parecidos com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Estão na casa do pai, mas não desfrutam o pai. Nunca entenderam as dinâmicas do Evangelho. E pregar então o Evangelho, ou fazer essa distinção continuamente, é possibilitar a salvação dos cristãos nominais. Por que é importante fazer essa diferença? Porque outros cristãos genuínos agora entram nesse estado de frieza e se tornam mecânicos, chatos, e não vibram mais com a obra do Evangelho. E fazer essa distinção continuamente é trazê-los dessa religiosidade para a obra e vivência do Evangelho. E também, irmãos, precisamos fazer esta distinção, porque a maior parte de vocês e a maior parte das pessoas de João Pessoa nasceu e cresceu dentro ou perto de igrejas extremamente religiosas. E, portanto, elas confundem o que temos aqui com o que temos lá fora. Generalizam e olham para nós como pessoas religiosas que
na maioria das vezes, se sentem superiores por suas religiões. Então nós precisamos fazer estas distinções para abençoar os presentes e aqueles também que estão lá fora. Agora, como fazemos isso na prática? E como o Evangelho nos transforma também na prática? Muitas pessoas estão sendo chamadas a mudar de comportamento via religião. Por quê? Tem medo do castigo divino ou porque querem se tornar pessoas melhores. Muitas pessoas estão sendo convocadas a serem melhores maridos, melhores esposas, melhores isso, melhores aquilo, porque tem medo da punição divina ou querem ser pessoas melhores, superiores. É o que a religião faz conosco. Se você não obedecer, você está encrencado com Deus. E se você obedecer, você vai se tornar alguém melhor. Melhor do que ele, melhor do que ela, melhor. As duas abordagens estão centradas no eu. E de maneira muito velada, nos tornam mais egoístas do que antes. Porque quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos com interesses de nos livrar da punição e de nos apropriar de suas bênçãos para sermos superiores. E aí, quando vivemos esta religião, nós enfrentamos dois problemas. E nós vemos isso muitas vezes na nossa vida e na vida dos outros. Para usar uma ilustração, se você tentar dobrar uma peça de metal sem antes amolecê-la no calor do fogo, provavelmente ela vai voltar à sua forma anterior. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Nós tentamos mudar o nosso comportamento pecaminoso, dominá-lo, mas nós voltamos, e voltamos, e voltamos, e voltamos, e voltamos. E nos cansamos de não conseguir agradar a Deus, ou de ter a nossa peça de metal interior reta. E às vezes tentando dobrar o nosso comportamento, sem antes amolecê-lo com o calor do fogo, nós quebramos a peça. E é por isso que muitas pessoas abandonam a fé. Porque elas tentaram ao longo da vida ser pessoas melhores e não conseguiram. E cansaram de manter as aparências ou de manter o ritmo da santidade. Se quebraram e se afastaram completamente de Deus porque se julgaram incapazes, não somos santos o bastante. O Evangelho não poderia ser mais distante da religião como é aqui. O Evangelho não nos força a mudar. O Evangelho não diz, vocês precisam mudar e então eu vou aceitá-los. O Evangelho, ao alcançar o nosso coração, nos muda de dentro para fora, para a glória de Deus. E quando isso acontece, irmãos, a glória não é do seu esforço próprio. A glória não é da sua santidade, a glória não é da sua oração, a glória não é da sua religião, a glória é de Deus. Então a religião cansará você ou quebrará você. Na prática, como o Evangelho nos transforma, eu vou usar 2 exemplos, rapidamente, para a gente alcançar o ponto de número 3 e concluir a nossa mensagem, porque ainda temos uma aula muito importante também.
como o evangelho transforma um coração mesquinho. Como você deixa de ser alguém avarento para ser alguém generoso. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9, trata do assunto. Ele quer levantar uma oferta na igreja de Corinto para levá-la aos cristãos pobres da Judéia. Ele não faz isto via religião. Ele não faz isso via autoridade apostólica. Ele não diz: como eu sou apóstolo, vocês me devem obediência. E se vocês não me obedecerem, a mão de Deus pesará sobre vocês. Ele não faz isso via testemunhos apelativos, que narram nos mínimos detalhes os sofrimentos físicos, sociais do povo de Deus em Jerusalém, não. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele relembra os cristãos de Corinto o evangelho. Ele diz o seguinte, no verso de número 9 do capítulo 8: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem eternamente ricos. Paulo não está dizendo mudem, se esforcem. Ele está dizendo compreendam, meditem, pensem no evangelho. Antes de tentar dobrar o seu coração mesquinho e avarento, Paulo diz: olhem para a cruz e sintam outra vez o que aconteceu naquele lugar por vocês. Meditem no evangelho, em quem vocês eram e em quem Cristo era, no que vocês fizeram e no que Cristo fez. Meditem, 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 até que o próprio evangelho os transforme no coração em pessoas generosas como Deus. Aos casais cristãos, em Efésios capítulo 5, especialmente aos homens, Paulo faz o mesmo. Vocês querem ser maridos melhores? Paulo poderia citar uma poesia grega, ele conhecia, um romance romano. Ele poderia fazer uso de uma música, ele poderia fazer uso da cultura vigente, mas ela estava corrompida. O que Paulo faz? Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela sacrificialmente. Ele não está dizendo mudem, 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 mudem. Ele está dizendo pensem, vejam, meditem, conheçam o evangelho, sejam alvo do evangelho todos os dias, e o evangelho os transformará em melhores esposos. Porque quanto mais você vê o que o esposo ou o noivo fez por você na cruz do Calvário, mais este evangelho produzirá transformações no seu casamento, na sua família, para a glória de Deus Pai. Por fim, irmãos, para fecharmos, nós temos a mesma proposição ou verdade espiritual na terceira divisão, mas agora destacando o aspecto da renovação ou dos instrumentos da renovação. Nós precisamos viver uma renovação espiritual pelo evangelho. Como é que Deus faz isso? Quais são os instrumentos de Deus para operar isto hoje no nosso coração? É claro que a fonte primária e soberana é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem realiza a obra de renovação. Mas geralmente Ele tem instrumentos. Quais são eles? Rapidamente, eu quero apontar 3 e destacar um destes 3, que para mim é o mais poderoso e é o que mais pode promover avivamento nos nossos corações. Primeiro instrumento que Deus usa para trazer renovação é a oração. Ao longo da história da igreja, quando Deus quer derramar um avivamento sobre a sua igreja, Ele a coloca de joelhos. Mas não é qualquer oração. É uma oração unida, perseverante,
e centrada no Evangelho, não nas pessoas. Timothy Keller, no livro que estamos usando para a série deste mês, ele faz uma distinção entre a oração de manutenção e a oração de vanguarda. Ele diz que a oração de manutenção é curta, mecânica e está centrada nas necessidades físicas das pessoas. E a oração de vanguarda, ao contrário, se acha centrada em Deus, no reino de Deus, na evangelização do perdido, na obra missionária, no avanço do nome de Cristo. Um bom exemplo disso, irmãos, está em Atos capítulo 4, depois vocês leiam isto. Os apóstolos foram presos, e depois de liberados, milagrosamente, eles voltam à casa onde estavam os irmãos. E quando eles chegam, eles oram. E é impressionante, porque eles não oram por livramento. Eles não oram por salvação circunstancial, Senhor, que as autoridades nos liberem para pregar, não. Eles oram por fidelidade e ousadia. Senhor, com ou sem perseguição, nos dá ousadia para pregar. Outro exemplo é a oração modelo que Jesus nos deu, irmãos. Ela é dividida em duas partes. A primeira é vertical e a segunda é horizontal. A horizontal é importante, mas é secundária. Não é igualmente importante. A primeira parte da oração do Pai Nosso está centrada em Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o meu nome. É assim? Santificado seja o nome dele. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Percebem? Ela é centrada em Deus. A oração que promove avivamento se preocupa com a adoração ou santificação do nome de Deus na terra. Ela se preocupa com o avanço da empresa, sim, mas muito mais com o avanço da empresa por causa do reino de Deus. É uma oração missionária. É uma oração que alcança os quatro cantos da terra e não apenas a minha casa, a minha conta, a minha saúde. Essa é a oração que pode promover avivamento e é um instrumento do Espírito Santo. Um outro instrumento do Espírito Santo para trazer renovação, irmãos, é a redescoberta do Evangelho. O que eu acho que temos vivido na nossa igreja. O Dr. Martin Lloyd-Jones, no século passado, o maior pregador do século passado, ele dizia que a igreja pode perder o foco no Evangelho de três maneiras. A mais clara é a heterodoxia. Ortodoxia significa doutrina correta ou doutrina reta. Heterodoxia significa doutrina torta ou misturada. Por vezes, igrejas abandonam a palavra de Deus e, portanto, se afastam do Evangelho. Criam novas doutrinas e novas práticas e, quando percebem, já estão a anos-luz de distância. Outras igrejas, dizia o Dr. Martin Lloyd-Jones, perdem o foco no Evangelho porque vivem uma ortodoxia morta. Elas pregam a palavra de Deus, elas carregam os símbolos históricos, mas elas não vivem o que pregam. Não há deleite no coração da igreja, não há ardor no coração da igreja, não há gozo espiritual. Entramos nesta frieza, perdemos o foco no Evangelho. Dr. Martin Lloyd-Jones ainda falava sobre a ortodoxia defeituosa. Falta equilíbrio nas igrejas. Você tem uma igreja que está neste polo, no polo da adoração, e você tem igrejas que estão no outro polo, da comunhão. Você tem igrejas que focam algo que é importante, mas secundário, do tipo crescimento numérico da igreja. Mas poucas são as igrejas equilibradas, que estão fincadas, bem fincadas sobre a palavra de Deus e que se permitem ser guiadas por Deus. Redescobrir o Evangelho resulta na conversão dos cristãos nominais, no despertamento dos cristãos sonolentos.
e no encantamento do mundo com a beleza da igreja cheia do Espírito de Deus. E o terceiro instrumento de renovação, irmãos, que o Espírito usa para nos abençoar é a aplicação do Evangelho. Não apenas conhecê-lo intelectualmente, mas desfrutá-lo no nosso interior. Como é que levamos as pessoas a perceber o poder do Evangelho na prática? Não ficar entre a cruz de Cristo e o retorno de Cristo. Muitas pessoas entendem o Evangelho apenas aqui. O que ele fez ontem e o que ele fará amanhã. Mas e hoje? Como é que o que ele fez ontem e o que ele vai fazer amanhã mudam, transformam, tocam o meu hoje? Como é que eu levo as pessoas a perceberem o poder do Evangelho? Pregando o Evangelho. Em primeiro lugar, dizendo todos os domingos a mesma coisa, a partir de textos diferentes, com aplicações diferentes, mas exaltando a pessoa e a obra salvadora de Cristo Jesus. Eu vou voltar a este ponto porque eu acho que ele merece algum destaque. O segundo modo de resgatar a aplicação do Evangelho em uma igreja é por meio do treinamento de líderes. Não é o trabalho do pastor apenas. É o trabalho de treinar outras pessoas que vão pregar o Evangelho a outras pessoas. É o treinamento de líderes ministeriais e é o treinamento de líderes de pequenos grupos. No avivamento do século XVIII, irmãos, na Inglaterra, um dos maiores instrumentos de Deus foram os pequenos grupos. As pessoas se reuniam semanalmente, não apenas para tomar Coca-Cola, nem existia ainda. Se encontravam para ler a palavra, orar pelas mesmas coisas, confessar os seus pecados e pedir a graça de Deus. Nós precisamos desta dinâmica também, mas para isso os líderes precisam ser treinados. Como? Conteúdo básico, o que é o Evangelho e como ele é aplicado à vida das pessoas na prática, e contato básico, pessoal. Dar aos líderes algum modelo. Nos encontramos aqui na igreja uma vez por mês com os líderes dos pequenos grupos, nessa tentativa de mostrar um pouco do Evangelho e permitir que eles vejam um pouco do Evangelho na prática. Nós precisamos desta dinâmica para viver uma renovação por meio do Evangelho. Terceiro modo de o Evangelho ser aplicado ao coração da igreja é por meio do instrumento mais básico e informal possível. O que os antigos homens de Deus chamavam de conversa. Não tem nada mais poderoso do que uma conversa informal entre um cristão avivado ou renovado e um cristão sonolento. Não tem nada mais poderoso do que isso. Porque por vezes aqui uns estão, outros não, mas não é perceptível. Mas quando você se encontra intencionalmente e o cristão renovado começa a explicar ao outro como o Evangelho tem mudado a sua vida diariamente e como agora ele está amando a palavra de Deus e a obra missionária, isso tem um poder de, no mínimo, levar a pessoa a um autoexame. Conversei recentemente com um irmão que falava de outro e dizia: pastor, como aquele irmão me encanta. Porque ele está no mesmo trabalho que eu, ele tem o mesmo tempo que eu, mas ele vive uma outra realidade espiritual, eu quero viver aquilo. Testemunhos, irmãos. Testemunhos. Não é testemunho do tipo, eu não tinha isso, agora tenho isso, vocês sabem desses testemunhos. Sejam assim como fulano e tal. Não! É testemunho do tipo, meu irmão, eu estava dormindo e o Espírito Santo de Deus aqueceu o meu coração outra vez. Os meus olhos se abriram. Eu não lia mais a Bíblia e agora não consigo parar de ler. Eu não orava mais, agora eu oro todo dia. Eu não amava a obra missionária, mas agora eu quero investir no campo. Isso tem um poder sobre as pessoas que nos escutam. E aí, desses três modos, eu quero destacar a pregação do Evangelho para dizer que de todos eles, ele é o instrumento mais importante do Espírito para aquecer o nosso coração.
Uma igreja centrada no Evangelho, rapidamente, ela vai pregar para fazer distinção entre religião e Evangelho. Já falei sobre isso, eu posso saltar. Mas uma igreja centrada no Evangelho vai falar desses temas, vai explicar esses temas. Em segundo lugar, uma igreja centrada no Evangelho prega tanto a santidade quanto o amor de Deus, para transmitir a beleza da sua graça. Ela não está no polo do juízo, nem está no polo da misericórdia. Não é apenas juízo, e não é apenas graça misericordiosa. Ela tem um equilíbrio. Ela diz às pessoas a verdade do Evangelho, mas também as convoca para contemplar a beleza do Evangelho. Timothy Keller escreve assim: Jesus era tão santo que teve de morrer por nós, porque nada menos do que isso satisfaria sua natureza justa e santa. Eu e você somos pecadores e foi por isso que ele morreu. Mas ele era tão amoroso que teve o prazer de morrer por nós. Nada menos do que isso satisfaria o seu desejo de nos tornar seu povo. Olha que força, irmãos. Você tem de apontar para o juízo de Deus, mas também de apontar a misericórdia e a graça do Senhor. Em terceiro lugar, uma igreja centrada no Evangelho não prega apenas para tornar a verdade clara intelectualmente, mas para torná-la real. No avivamento do século XVIII nos Estados Unidos, Jonathan Edwards dizia isso. O maior problema dos cristãos é que eles compreendem intelectualmente, mas não sentem no coração. E Lloyd Jones, falando também sobre avivamento no século passado, ele falou sobre o propósito da pregação. O propósito da pregação, segundo Lloyd Jones, era marcar os ouvintes imediatamente. Não era transmitir informações, mas era dar vida ao conteúdo bíblico do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos buscar isto, mais do que intelectualmente, também no nosso coração. Em quarto lugar, uma igreja centrada no Evangelho prega Cristo em cada texto das Escrituras. Eu já estou terminando, irmãos, mas este ponto é imensamente importante. Talvez você já tenha se perguntado por que o pastor Renan todo domingo fala de Cristo e este crucificado. Um irmão me procurou certa vez. A gente estava pregando Eclesiastes e ele me perguntou isso: mas rapaz, por que todo domingo você tem que falar de Cristo pregado no madeiro? E eu disse para ele: porque este é o propósito de todas as Escrituras. Se você tem dúvida, leia Lucas capítulo 24. Quando Jesus está no caminho de Emaús, conversando com os discípulos, ele diz isso aos discípulos: vocês não se lembram? Toda a Escritura fala a meu respeito. Toda a Escritura. Todos os livros da Bíblia apontam para o que eu sou e o que eu fiz. Então é por isso, irmãos, que pregando em Gênesis, ou em Mateus, ou em Apocalipse, nós apontamos para Cristo. Ele é a mensagem das Escrituras. Vamos a um exemplo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Você tem aquela história conhecida, a luta entre Davi e Golias, certo? Se a Bíblia trata de você em primeiro lugar, de mim em primeiro lugar, se ela diz respeito a mim, eu vou olhar para aquele texto como uma fonte de inspiração para lutar contra os gigantes da vida. Entendem? Alguns gigantes se levantam diante da minha vida, da minha família, e eu vou olhar para aquele texto a fim de encontrar coragem para batalhar. Mas a Bíblia não é sobre mim em primeiro lugar. A mensagem da Bíblia não é sobre Renan. Ela é para Renan, mas ela é sobre Deus. Aquele texto também diz respeito a Cristo. Primeiro, porque se os filisteus dominam Israel e a levam à extinção, ela perde o Salvador que está dentro do seu ventre. E a obra do Senhor não vai continuar. Segundo, porque naquele texto eu não sou Davi. Eu sou os israelitas medrosos.
Qual é a mensagem do texto? Os israelitas não conseguem lutar contra Golias, porque ele é grande e forte. Eles ficam com medo, correm. Eles precisam de um defensor, de um substituto, de alguém que vá no lugar deles. Quem aparece? Um jovem fraco, sem experiência de guerra, tão pequeno que sequer cabe dentro da armadura de Saul. E o que acontece quando ele vai ao campo de batalha? Com uma única pedra ele derruba o gigante campeão dos filisteus. E a glória é de quem, irmãos? De Deus. Não foi de Davi, não foi da habilidade, não foi da idade, não foi da estatura. Ele é fraco, pequeno. Deus foi exaltado e o seu povo foi liberto. Foi através da fraqueza e da morte de Cristo que Deus derrubou o nosso maior gigante. Não é um câncer. Se fosse o câncer, estaria muito fácil de se resolver. É o pecado que nos separa não dos nossos entes queridos, mas do nosso Criador para sempre. E por mais que eu tentasse, me esforçasse, eu jamais poderia agradar a Deus. Cristo, o Rei da Glória, se faz homem, mais do que isso, servo. Habita no nosso meio e se entrega. Não se arrisca como Davi, se entrega, toma o nosso lugar e se torna o nosso defensor. Ele morre. Mas em sua morte ele derrota o pecado que nos condena, o diabo que nos acusa e o inferno que nos esperava. A Bíblia toda aponta para ele. Em quinto lugar, irmãos, e aqui eu concluo sem a conclusão. Ou eu voltarei apenas à parte da conclusão, para não ficar sem conclusão. Uma igreja centrada no Evangelho, ela prega ao mesmo tempo a cristãos e não cristãos. Nós não precisamos de mensagens evangelísticas na igreja. Nós não precisamos de dias evangelísticos na igreja. Todos os domingos, todas as mensagens pregadas aqui serão baseadas no Evangelho de Jesus Cristo. Desta forma, nós edificamos os cristãos enquanto evangelizamos os não cristãos. Evangelizamos os não cristãos, edificando os cristãos com a mesma mensagem. Porque eu e você tenhamos 10 anos de cristianismo, ou sequer conheçamos o cristianismo, só precisamos desta mensagem. E dela, tudo o que vier é resultado do Evangelho no nosso coração. Eu percebo, irmãos, muitos sinais de avivamento no nosso meio. Quando uma igreja está sendo renovada pelo Espírito, os cristãos amam mais a palavra de Deus. E dos 4 anos que eu estou aqui, eu tenho visto diversas vezes pessoas se aproximando com desejos por conhecer a palavra de Deus. Quando uma igreja está sendo avivada pelo Espírito, a adoração se torna vibrante, espontânea. Pessoas choram, pessoas levantam as mãos, pessoas adoram, não apenas com a boca, mas com o coração. Quando a igreja está sendo renovada pelo Espírito, ela se torna mais comunidade e menos clube. Ela se reúne mais para orar, aprender e pregar, e menos para bajular uns aos outros. Quando uma igreja é avivada pelo Espírito, os problemas pequenos, do tipo ele gosta, ela não gosta, a parede, o som, ficam em segundo plano. E a glória de Cristo, a missão da igreja, a evangelização dos povos, ganham destaque no nosso meio. Os não cristãos, que pensam que são cristãos, se convertem. Os nominais, e eu tenho visto isso ao longo dos 4 anos que eu estou aqui.
Alguém que sequer lia a Bíblia, agora lê, que não orava, agora ora, que não entendia o Evangelho, mas era batizado, era membro da igreja, mas não tinha o Evangelho no coração. Isso acontece, irmãos. Quando uma igreja está sendo renovada pelo Espírito, os sonolentos despertam. Eles param de falar sobre besteiras, picuinhas e coisinhas desse tamanho. E eles começam a falar sobre coisas grandes. Eu disse a um irmão que me procurou certa vez para me contar um problema desse tamanho. Eu disse: meu irmão, tenha dó de mim. Eu estou em outra, como dizem os jovens aí, eu estou em outra vibe. Eu estou em outro plano, meu irmão. Você quer me apresentar um problema? Fale de Guiné-Bissau. Fale de Guiné-Bissau. Eu vou chorar com você por Guiné-Bissau. Fale do crack. Eu vou chorar com você pelos viciados no crack. Fale do sertão nordestino. Fale de problema real. Quando o Evangelho nos renova, irmãos, as besteirinhas desaparecem. E a glória de Cristo invade o nosso coração. Eu acredito que como coletividade nós desfrutamos de alguns sinais de avivamento. Mas individualmente talvez você não o viva. Sabe o que você faz? Você segue o Salmo de número 126. Leia em casa com cuidado. 3 movimentos o Salmo nos apresenta: passado, presente e futuro. Os irmãos estão relembrando o que Deus fez. Relembre o que Deus fez na sua vida. Depois eles clamam: restaura no Senhor hoje. O Senhor já fez algo, mas hoje nós somos secos. Restaura-nos hoje. Ore pela sua renovação espiritual. E por fim o salmista diz que eles trabalham. Eles semeiam para colher. Se aproprie dos elementos ou dos instrumentos do Espírito Santo desta igreja e busque ativamente o que só Ele pode realizar no seu coração: renovação espiritual. Vamos orar?